Amém. Boa noite, amados, preciosos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, a graça de Deus nos compunge ao reunirmos diante da palavra e a voz de Deus por esses dias. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada papai, cada mamãe. Nós cremos que cada vez que nós paramos para ouvir Deus, nós só temos que ser ricamente abençoados e também alcançados por suas bênçãos, porque sabemos que o anelo, o desejo de Deus é que nós possamos cada dia entregar as nossas vidas em suas mãos e deixar Ele tomar o controle de tudo na nossa vida. Que o Espírito Santo te abençoe, você que sempre nos acompanha, ou você que talvez seja pela primeira ou segunda vez, que Deus conforte seu coração, que Deus te dê alegria, te dê paz, te dê aquilo que você tanto almeja: sinceridade do coração, quietude, longanimidade, benignidade. Deus sempre tem essas coisas para nós. O que nós temos que fazer é renunciar a nós mesmos, é colocar-nos diante da presença de Deus, para que ao tempo de Deus, Deus nos exalte. Amém? Toda humildade, simplicidade, sempre é o que nós precisamos ter diante de Deus. E agora deixamos os afazeres aí fora, né, as coisas naturais, para nós hoje penetrar mais um pouquinho nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se você tiver o desejo de seu coração de alcançar mais bênção, mais alegria de Deus, Deus tem para você. Só que você tem que dar tempo para Ele. À medida que você abre o coração e deixa Deus trabalhar, Deus também tem muitas e ricas bênçãos para você. Amém? Que Deus te ajude, que a graça de Deus, a soberania do Pai acompanhe cada um e possa entrar nos lares, nos corações, para que vocês possam realmente estar cada dia mais aprendendo de Deus e vivendo para Deus, tá bom? Deus te ajude, te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é batizado, em um nome precioso, o batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a Escritura de Mateus 28:19, e de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você precisa ser batizado. Agora, muitos dizem: eu já fui batizado, eu batizei os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus não pediu para repetir isso, ele pediu para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Você tem que descobrir isso. Mas se nós formos discorrer para a Escritura, em Atos 2:38, quando Pedro deu um pequeno discurso e convenceu os irmãos que estavam ali, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, meus irmãos? Pedro então diz: arrependemos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O único que perdoa o pecado é o nome do Senhor Jesus. Receba ele seu batismo, né? Atos 2:38, Atos capítulo 8, verso 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, verso 5, e também Atos 22, 16, e outras muitas escrituras. E também você nunca vai encontrar alguém que foi batizado usando os títulos da Bíblia. Pode procurar, você não vai encontrar alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os batismos que foi efetuado foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas não perca tempo. Se Deus se revelar isso, mostrar para você, vá o quanto antes, seja batizado em nome de Jesus Cristo e tenha os seus pecados purificados. Porque o batismo, se não é em nome do Senhor Jesus Cristo, você simplesmente entrará um pecador seco na água e vai ser molhado. Só isso. Não vai mudar a sua vida, a sua natureza, nada. Mas você tem que compreender a Escritura e ser batizado corretamente. Mas Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos já compor o diário de hoje, e creio que é muito bom para nós. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre a deidade de Jesus Cristo. Nós precisamos saber quem é Jesus Cristo. A deidade de Jesus Cristo, o ser que nasceu de si mesmo. Veja só, quando o Espírito Santo, que era Deus, fez sobre Maria e criou tanto o óvulo como tudo fecundou Maria. Isso foi pelo Espírito Santo. E nós vamos então logo mais ouvir uma porção da palavra através da mensagem do sétimo anjo.
nos ensinando a deidade de Jesus Cristo. E a leitura que vai ler hoje se encontra aqui em São Lucas, capítulo 2, verso 1 a 7. A escritura, o texto, corre lá, dá tempo ainda. Pega a tua Bíblia e acompanha conosco. Abra lá no livro de São Lucas, capítulo 2, verso 1 a 7. Amém? Deus te abençoe. E o tema de hoje será então a deidade de Jesus Cristo. Mas vamos para o pão diário, depois nós vamos dando essa sequência, enquanto os irmãos vão já chegando aí para nós juntos sentarmos diante dessa farta mesa e alimentar nossas almas. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que queria ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus pelas bênçãos
Some people say, well, you should live a better life. Turn a new page. It's just New Year's. Oh, how many resolutions did you make already broken? They'll never work. Algumas pessoas dizem, bem, você deve viver uma vida melhor, virar uma nova página, é ano novo. Oh, quantas resoluções vocês fizeram e todos as quebraram? Isso nunca funcionará. It's a dying out and a rebirth, a regeneration, a new creature in Christ Jesus. That's what the world needs today. That's what the church needs today, is an old-time apostolic, blood-shaking, Holy Ghost revival. Right. É um morrer e um renascer, uma regeneração, uma nova criatura em Cristo Jesus. É disso que o mundo precisa hoje, é disso que a igreja precisa hoje. É de um reavivamento apostólico do Espírito Santo à antiga, sacudido por Deus. É isso mesmo. Isso mesmo. I don't believe in a bunch of fanaticism. I don't believe in a bunch of emotional worked up. I need a real, true, blood-born salvation that sets man free from sin and makes him a new creature in Christ. Amen. Não quero dizer um monte de fanatismo, não creio num monte de emoção fabricada, mas quero dizer uma salvação verdadeira e genuína, nascida pelo sangue, que liberta o homem do pecado e o torna uma nova criatura em Cristo. Amém. Amém. You know that's the truth. Come upon those bases. Come to God like that and see what happens. Você sabe que essa é a verdade. Venha baseado nisto. Venha a Deus assim e veja o que acontece. Recognize the Lord Jesus Christ as your superior. Recognize that you're dead and your life is in Him to God and sealed it out of the Holy Ghost. And like up to Father. Reconheça o Senhor Jesus Cristo como seu superior. Amém. Reconheça que você está morto e que sua vida está escondida nele, através de Deus, e selada ali pelo Espírito Santo. Amém. Então chegue até o Pai. You become a part of God. The very nature of God's in you. You're a son of God. You're a daughter of God. Você se torna parte de Deus. A própria natureza de Deus está em você. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ser no final a vitória.
Amém. Graças a Deus, né? Glória a Deus por cada bênção, cada dádiva boa e espiritual que o Senhor concede ao seu povo. Nós estamos felizes em saber que nosso Deus é benigno, Ele é longânimo, Ele é maravilhoso, né? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos nos preparar os corações para ouvir a palavra de Deus, mas antes eu gostaria de orar com os irmãos, oferecer oração. Eu creio que muitos precisam, né, de oração. No final também nós estaremos encerrando com uma oração. Mas antes da palavra, nós vamos deixar que o irmão Brana lê para nós a Escritura. Eu anunciei já, que é São Lucas capítulo 2, verso 1 a 7, e vai pregar para nós aqui uma parte da palavra, né? Não vou ouvir toda a mensagem, mas apenas um pouco, tá bom? A mensagem é a deidade de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, precioso e afável Pai, mais uma vez o Senhor concede esse privilégio tão bom, tão maravilhoso, qual estamos desfrutando diante da sua presença. Pedimos desde já que Tu venhas perdoar todos os nossos pecados que foram feitos e cometidos de diversas e muitas maneiras, mas queremos que Teu poder é muito maior para perdoar a cada um nessa hora, Senhor, enquanto encontramos o altar de intercessão aberto e o sangue de Deus gotejando sobre nós. Ó Deus, com uma grande propiciação, que cada irmão, que cada irmã, cada vida que está acompanhando possa nesse momento ter a mente voltada, o coração para a Tua presença. Nos abençoa, Pai, enquanto nós vamos ouvir a Sua voz. Fale aos nossos corações à medida que Tu queres e a forma que Tu desejares, Pai. Todos, no nome de Jesus Cristo, sejam abençoados por Sua palavra, a exposição desta palavra tão maravilhosa em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos então ouvir um pouco da mensagem e a deidade de Jesus Cristo. E sei que isso é muito confuso para muitos, né? Eles pensam que Jesus não é Deus e outros têm se embaraçado, mas nós queremos que Deus enviou a mensagem para alimentar-nos, para aliviar a situação, para alumiar o caminho e, através dessa mensagem, voltar para o que está escrito na Bíblia Sagrada. Deus prometeu em Apocalipse capítulo 10, verso 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quer dizer,
anunciar a sua mensagem, então, logo em seguida, Deus vinha confirmando tudo isso, com o que foi dito através do seu boca, o seu mensageiro. Como fez no tempo, na sua primeira vinda, e fez João Batista trabalhando também, preparando o caminho. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos, mistérios de Deus escondidos, coisas que nós não aprendemos, nunca aprendemos, ou talvez nunca ouvimos em uma denominação. Hoje, pela graça de Deus, nós temos direito e a graça de acatar isso, porque Deus nos visitou. Estávamos perdidos em sistemas feitos por homem e presos em argumentos e tantos caprichos religiosos, tantas coisas naturais aí, denominacionais, mas graças a Deus, que Deus radiou a luz do Evangelho para nós, e hoje nós temos o privilégio de enxergar o que é Jesus. Amém? Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa colocar isso no seu coração, na sua vida, e examinar mais de perto a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos nesta hora, e nós já vamos ouvir um pouco da mensagem de Deus. Espero que o Espírito Santo possa vos ajudar, possa vos alimentar. Estamos, irmãos, chegando nas portas de um grande acontecimento. Veja, coisas que nunca, jamais houve sobre a terra, está agora tomando partido para acontecer. E antes que isso aconteça, antes que isso venha, antes que a terceira guerra mundial venha, antes que essas pragas caiam em dose maior, Deus tem tido misericórdia do povo dele e tem enviado essas mensagens que urgem para que nós possamos retornar à fé apostólica, retornar para a revelação da Bíblia Sagrada. Por isso, você que me ouve, para um pouco, pensa, analise os credos aos quais você segue, você vive, veja se eles se ajustam à palavra de Deus, veja se eles não estão realmente misturados aí com o mundo, com o pecado, com a vaidade, e também te enganando, dizendo que Deus só quer o coração, desde que você está na igreja todo dia, desde que você paga o seu dízimo, desde que você faça isso, faça aquilo, você é um salvo. Mas nós temos que lembrar de uma coisa, que Caim adorou a Deus tanto quanto Abel. Deus rejeitou o altar de Caim. Então nós vamos hoje, pela graça de Deus, começar a ouvir essa mensagem, e espero que Deus te ajude, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo mundo para que se alistasse, e esse primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E também subiu José da Galileia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Agora, somente como base para até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. E todos vocês somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Amém. Nós estamos hoje, por todo o mundo, está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou nada como o 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu primeiro, ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia o qual está bem apenas dedicado para a adoração, em memória de sua vinda ao mundo. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Amém. Isso, nós sabemos disso. Glória a Deus.
E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. Amém. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. E ele disse nas escrituras de sua vida que havia sido dito dele desde os dias de João. Categoricamente, de volta até Gênesis, isso estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo esse filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Amém. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Amém. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Amém. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, 3, mas tudo no mesmo Cristo. Ele, lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Agora, todavia, na sua primeira vida, da qual nós falaremos só um pouquinho, depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vida, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Agora, nesses dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa, nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo, e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era, quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como esse espaço aqui. E então concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? Deus simplesmente descendo desse modo para a terra e então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo. Para um propósito, Amém. para redimir esse homem que havia caído. Aleluia. Agora é para isso que ele veio, para Amém. ser o Redentor. Graças. E antes que Deus pudesse ser o Redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um Redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. Espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é o Espírito, disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação. Exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como de um urso. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente juntou e fez o homem. Porém, esse homem, ele colocou esse espírito imortal, que nunca morre, no interior desse homem,
E ele veio a ser mais do que um animal irracional, ele veio a ser um homem. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. E por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, ou um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isso. Isso é o corpo de carne, no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o Espírito é imortal, ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um Espírito. Esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para ela e lhe disse quanto mais brilhante isso seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode. Deus. A diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa, ou nunca será, para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado, através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. Então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo ele próprio. Não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui, e que coisa, eu fosse o juiz disto, desse grupo de pessoas, e eu tivesse jurisdição sobre todos vocês. E se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o quê? Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isso tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem então que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na cova de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe, nós todos sabemos disso. Eu ensinei isso aqui antes algumas vezes e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. Não, nada tem. Isso é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho.
Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida, que entra aqui nascida por desejo sexual. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisso? Amém! Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Como isso foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia ser? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Portanto, Ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. E observem então, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo? O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque Ele nasceu em carne humana como nós somos. É isso certo? As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e lhe deu em carne humana, e foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora, então, quando ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado, como ele foi no Monte da Transfiguração, seguido para o céu e nunca morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. E ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, e ele deu um testemunho público. No livro de Ruth está um quadro muito bonito ali, de como Boaz, tipo de Cristo, de como Ruth atravessou para um país estranho, como uma apóstata, saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, e trouxe de volta Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava no país de Moabe, e quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da novigentia, da igreja. E quando ela foi se despedir de Noemi lhe beijou-a, ele disse que voltasse ao seu povo. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada, a não ser a morte, nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu, onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo, porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos, porém nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa, e Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Agora, para poder redimir Boaz, para redimir a herdade perdida de Noemi, essa foi a condição apostatada de Israel. Então Moabe tinha que sair, e quando ele saiu,
Boaz, melhor dizendo. E quando ele saiu, ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. E ao fazer isso, então ele comprou de novo. Também ele teve aí a sua noiva, a mulher que ele estava procurando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro, a fim de ter a noiva. Vocês não veem? É a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. Quando ele foi moído, castigado, afligido, ele foi levado até o Calvário, para a chamada a colina do Gólgota. E banhou a colina com o seu próprio sangue, como um testemunho público, que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio. E tem redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. Amém. E sabendo que ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora. Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. Um pouco mais e o mundo não me dirá mais, mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado, e eu voltarei e estarei convosco, ainda dentro de vós até o fim da era. Isso é do que eu estou falando. Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém. Isso é certo. Isso é do que eu estou falando agora. É ele voltando novamente em seu poder. Eras têm decorrido. Oh, quem é ele? Que coisa! Esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de adoração, alguma pequena manjedoura aí fora, Isso, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória, em nossos corações esta manhã, pelo Espírito Santo. Isso é certo. Oh, condenado pelo mundo! Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando ele veio, o mundo o odiou. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus. Nós estamos nesse dia, amigos. Amém. E agora notem, um pouco e o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós, até mesmo o fim do mundo. Isso é certo, ele está aqui agora. E nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. A igreja foi trazida do berço, isso é certo. Pentecostes a embalou lá há uns anos. Lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam, porém ela cresceu à maturidade agora. Isso é exatamente correto. A hora está aqui, aleluia! Isso é correto. É nisso que eu estou interessado, em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora. Amém. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali, porém a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Aleluia! Sim, Senhor. Ele disse, e agora do seu povo, Daniel disse, os grandes acontecimentos dos últimos dias, quando essas coisas acontecerem, que coisa, o povo fará grandes proezas, os homens de pé farão naquele dia. E a hora tem chegado agora, quando o grande drama, o quadro de Deus começa na chuva tardia. Joel disse, nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas eu derramarei do meu espírito, e eu mostrarei sinais em cima do céu e sinais embaixo da terra, e colunas de fogo e vapor de fumo. Acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória. Jesus disse lá, estas coisas que eu faço, vós fareis, e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia! Aleluia! Aqui está o que isso disse lá dentro, na palavra lá atrás. Disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Há poucos anos atrás, o povo ao redor daqui disse, vocês, o povo lá em cima no tabernáculo, são santos voadores.
Todos vocês são isso e aquilo. E vocês estão loucos. Porém, que coisa! Nós temos ficado sobre essa rocha. Isso é verdade. Para o batismo do Espírito Santo e agora o poder do Deus Todo-Poderoso formado na igreja saindo. Aleluia! Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira em todo lugar. Irmão, isso já está em sessão agora mesmo. Isso está indo adiante. Isso é certo. A deidade dele, quem ele é, alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado. Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Que coisa! Estendeu as suas mãos e falou, e disse, haja luz e houve luz. Esse foi Jesus Cristo. Pois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar. Quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das coisas as quais não existiam. Ele falou e assim foi. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia! Deixa os fundamentalistas, deixa aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado, porém aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder eles atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Ele esteve no passado ali. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais, criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criado por ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo! Amém. Ele deteve as bocas dos leões, ele apagou a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo! Aleluia. Que coisa! Amém. O que será? Quem é ele? Cristo, a deidade! Irmão, irmã, aquela deidade está em você! Aleluia! Não, eu não andarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não! Cristo em você! Aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você! O Espírito Santo, a esperança da vida, aleluia, o Criador, Deus mesmo morando no ser humano. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas assim como Ele é, o veremos, pois seremos feitos tais como Ele, o Espírito no ser humano. Tem um lugar para Ele. Pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo, que a igreja deles é de Cristo, elas vão a E o que aconteceu ontem à noite? Elas abriram os seus presentes de Natal. Vamos ver a respeito do papai. Lá dentro estava sob a árvore de Natal. Dentre muitos, um homem, ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar. Nenhum lugar para Jesus, tudo para a cerveja. Abriram o presente da mamãe, um baralho de cartas. Nenhum lugar para Cristo, as cartas. Isso é correto. Em vez de uma pequena Bíblia ou algo para as crianças, é um livrinho de agentes do FBI, ou alguma coisinha assim. Nenhum lugar para Jesus. Em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais, e se chamam cristãos.
Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair tudo que Cristo não criou. Amém. Vocês sabem que é a verdade. Deus, Cristo, a esperança da glória em você, não o berço, em você. Isso aconteceu em certa época. Deus estava de volta no princípio. Então ele entrou em Moisés. Ele entrou nos filhos de Israel. Ele veio no berço. Porém agora eles o adoram lá no passado como algo pré-histórico. Quando Cristo está em você, Ele está aqui hoje, o Filho de Deus se movendo. A sua grande igreja está se movendo. Amém. Hoje a igreja tem jantares de sopa, jantares de pastelão. Vem quem pode se vestir melhor. Entram na igreja com pompa, glória. Quem tem a melhor igreja, os melhores assentos. Quem pode tocar isto? Quem pode fazer aquilo? Em nenhum lugar, constantemente, eles têm outras coisas para fazer além da oração. Eles já não podem orar mais. Eles têm outras coisas a fazer. Eles não podem orar mais. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. Nenhum lugar para ele na estalagem. E isto é no tempo do fim, amigos. Nenhum lugar para ele na estalagem. Naturalmente, eu sei o que essa estalagem significava, porém, eu estou me referindo a este fim. Porém, a Bíblia diz, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os pranteadores andarão rodeando pelas ruas. Ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Isso é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Isso é certo. O tempo do entardecer tem chegado. Amém. A igreja agora, que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade, o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Oh, irmão, irmã, permita-me falar a você no nome de Jesus esta manhã. Vocês ainda me ouvem? Oh, que coisa! Deixe-me dizer-lhes algo. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam o que aconteceria. Eis aqui. Isso é certo. Vocês sabem que isso é verdade. É verdade. É verdade. E é a verdade. Eles atuam de modo parecido, se parecem, xingam de modo parecido, falam de modo parecido. A Bíblia disse que isso seria dessa maneira. Ele disse, nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Isso está aqui, isso é certo. Oh, glória a Deus, eu sinto algo rodando na minha alma. Que coisa, oh, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé teve alguns fiéis naquele dia, Deus tem alguns fiéis hoje. A hora está chegando, este grande drama está montando-se. Amém. Homens e mulheres, seu Espírito Santo está morando em vocês. O Cristo que nasceu há 1900 anos atrás chegou a ser um homem maduro. Ele nunca ficou no berço. E hoje, esse memorial do seu dia de nascimento, o que eles fazem? Eles tomam uma árvore, a cortam, fazem uma árvore de Natal para as crianças. Porém acham, isso está bem, eu não estou dando pontapés contra isso. Porém a coisa disso é, eles põem mais sobre a árvore de Natal do que eles fazem por Cristo. Cristo está por toda a ação. Quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos, um velho homem ocupado em fazer o bem. E hoje isto quase tem se tornado uma adoração. Isso é correto. Está bem dizer às crianças, ou seja, o que for que você quiser fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disso é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo, do Natal.
E o homem aceita Kris Kringle ao invés do verdadeiro Natal. Isso é certo. Nenhum lugar para ele na estalagem. Tudo isso está representado. Se nós tivéssemos tempo, eu sei que está ficando tarde. E está ficando tarde. Porém, olhem, amigos, a hora tem chegado. É agora que, quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós. O Filho de Deus que esteve no berço está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. Ele é Deus, o Criador. Ele disse todas as coisas. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. É verdade. Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, né, por essa mensagem tão maravilhosa da deidade de Jesus Cristo. Né? Somente por revelação você entende isso. Na denominação, num ajuntamento, agrupamento de homens, seus intelectos, você não vê isso. Não vê. Mas graças a Deus, Deus tem aberto nossos olhos através de uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, nos preparando para a plataforma do grande arrebatamento, ou seja, a saída da igreja dessa terra para a glória de Deus. Né? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer os irmãos da conexão, os que eu tenho os nomes aqui: Paulo Martins, Lorival Rocha, Vandex Santos, Tatiana Norberto, Deodato Ferraz, Daniel Santos, Sandra Sueli, Isaac Francisco, Wellington Claro, e também Revelino de Oliveira e Maria Isabel. Que Deus abençoe, que Deus prossiga falando aos vossos corações. Eu desejo fazer uma oração. Se vocês têm enfermo, aflito, doente, necessitado e crê na cura, creia nessa hora. Vamos orar juntos, amado Deus, Pai de bondade e glória. Depois de ouvir essa mensagem tão maravilhosa, Senhor, isso alegra nossos corações, por saber que a deidade é Cristo e a deidade está em nós. E agora cremos, Pai, que o Senhor, através de nós, mediante a fé em Ti e o poder da Sua palavra, o cumprimento dela em nós repreendemos todos os espíritos de enfermidade. Se tem algum irmão, alguma irmã doente, aflito, necessitado, Senhor, alguém que está nos ouvindo, está passando por horas amargas, difíceis, nós colocamos, dedicamos eles em Tuas mãos, pedindo que o Senhor os abençoe, ó Deus, que eles sejam curados, libertados, seus problemas solucionados, e que eles possam lembrar que há um Deus Criador, que realmente já fez tudo na cruz do Calvário por nós, entregou sua vida, derramou seu santo sangue ao nosso favor, e hoje temos livre acesso para chegar diante do altar de intercessão, diante daquela glória da Shekinah, Senhor. Cure a cada um, ajude a todos nesta noite, te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e preciosos irmãos, nós vamos chegando mais no final de mais uma programação e queremos também desejar-vos convidar que amanhã, a partir das 7h30, nós estaremos transmissão ao vivo aqui do Tabernáculo de Álvares Machado. Se você deseja nos fazer uma visita, você que mora de perto, o nosso endereço de culto aqui em Álvares Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, tá bom? E as nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. E quarta-feira, nesse horário especial, hoje também das 7h30, aqui do escritório. Deus abençoe a todos e tenha paz no coração, alegria, e analise o que você ouviu, né? A deidade de Jesus, ela está em você. E se ela está em você, os seus apetites, seus desejos são pelas coisas espirituais de Deus. Bom, Deus abençoe a todos, uma boa noite no nome bendito de Jesus Cristo. Enquanto nós vamos encerrando, nós vamos deixando aqui mais uma mensagem para nós, né? Cantada aqui. Deus abençoe a todos.